No Feliz News de hoje, nós vamos mostrar os dados divulgados pelo governo do estado que mostram a diminuição nos crimes violentos aqui no RN e também que aumentou em 15% o desmatamento na floresta amazônica. Essas e outras notícias você confere agora no Feliz News. Será realizado pela Polícia Federal um leilão de veículos oficiais na próxima quarta-feira, dia 10. De acordo com a polícia, serão oferecidos 33 veículos e o restante de materiais de carga patrimonial, como condicionadores de ar, notebooks, câmeras fotográficas, telefones, entre outros. Entre os carros serão ofertados Xterra, L200, Focus, Astra, Siena, Classic e Frontier. O evento ocorre às 9 horas no auditório da Superintendência Regional da Polícia Federal do Rio Grande do Norte, que se localiza na capital. Os interessados podem visualizar os bens do acervo que estarão disponíveis para visitação pública nos dias 8 e 9 de julho. Todas as informações constam no site www.pf.gov.br. Os crimes de violência letal na capital potiguar tiveram queda de 43,92%, com 143 casos no primeiro semestre de 2019. As zonas norte e oeste, consideradas as mais violentas da cidade, apresentaram uma redução. Uma queda de 122 ocorrências para 70 na zona norte e 86 para 47 o número de casos registrados na zona oeste. Os dados foram divulgados pelo governo do estado para divulgar o balanço semestral dos dados de segurança pública nos primeiros meses de 2019. De acordo com o governo, os índices de criminalidade e violência caíram cerca de 30% no estado. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, a produção de petróleo e gás natural bateu recorde no mês de maio, superando o recorde de dezembro de 2016. Em maio, a produção atingiu 3,473 milhões de barris de óleo equivalente por dia. Os deputados e senadores do RN definiram as metas e prioridades a serem apontadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020. Eles decidiram que serão destinados recursos para a finalização das obras da barragem de Oiticica, a conclusão da reta Tabajara, a BR-304, e o projeto Seridó como emendas de bancada. O Orçamento Geral da União será votado no Congresso Nacional até dezembro desse ano. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, compareceu à audiência na Câmara dos Deputados. Ele falou a 3 comissões da Casa sobre os supostos diálogos entre ele e o coordenador da Operação Lava Jato, divulgados pelo site The Intercept Brasil. Sérgio Moro voltou a afirmar que, durante a atuação dele como juiz, sempre agiu com base na lei. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, falou para um plenário lotado de deputados. Logo no início da sessão, já eram mais de 100 inscritos. No discurso inicial, o ministro repetiu que não reconhece a autenticidade das supostas mensagens que teria trocado com o procurador Daltan Delagnol, chefe da Operação Lava Jato. A minha opinião, e aqui é uma opinião informal, é que alguém com muitos recursos está por trás dessas invasões e o objetivo principal seria invalidar condenações da Operação Lava Jato e impedir novas investigações. Tumultuada, a sessão exigiu pulso firme do presidente, que ameaçou diversas vezes encerrar os trabalhos. Mas, por favor, pelo amor de Deus, se controlem. Vou passar a palavra ao ministro Sérgio Moro. Gente, eu vou encerrar a reunião, porque eu vou passar a palavra ao ministro. Todo mundo está olhando para trás, para essa escolinha do professor Raimundo, isso aqui.
Mesmo com muito bate-boca e ânimos alterados, Sérgio Moro respondeu vários questionamentos. A oposição denunciou a quebra de imparcialidade nos supostos diálogos entre juiz e procurador. Ao se conduzir um processo penal qualquer que seja, inclusive de combate à corrupção, não parece a Vossa Excelência que ao aconselhar a substituição ou o treinamento ou a mudança de uma das procuradoras da República, Vossa Excelência sai do papel de juiz julgador e passa para o lado da acusação? Não fica claro para Vossa Excelência que nesse momento Vossa Excelência perde o principal capital político de um juiz numa democracia moderna, que é a imparcialidade? Eu lembro lá, durante uma audiência, não tinha uma relação com o advogado do ex-presidente, porque ele adotou uma atitude beligerante em audiência. Mas eu lembro um episódio que, durante a audiência, ele quis contraditar um acusado, não é? E contradita é um expediente processual direcionado exclusivamente a testemunhas. E eu, vamos dizer assim, discretamente dei um toque nele. Falei, doutor, tem certeza que vai contraditar o acusado? Né? É uma medida destinada à testemunha. E ele percebeu que estava entrando num erro e recuou. Isso é quebra de imparcialidade? Dos governistas, o ministro recebeu apoio pela atuação no combate a um dos maiores esquemas de corrupção do país. O que nós temos mesmo de concreto é que, após a Operação Lava Jato, e não é porque está na presença do ministro Sérgio Moro, após a Operação Lava Jato, o Brasil foi alçado a um outro patamar. O Brasil é o único país no mundo agora com a maior operação de combate à corrupção. E isso independente de opiniões de direita ou esquerda ou de oposição à situação. Isso é notadamente reconhecido. Não fosse assim, ele não teria sido homenageado ainda quando juiz em vários países pelo mundo afora. Esta é a segunda vez em menos de 15 dias que Sérgio Moro vem ao Congresso espontaneamente dar explicações sobre as notícias divulgadas pelo site The Intercept Brasil. Assim como fez no Senado, afirmou que são comuns as conversas entre juízes e membros do Ministério Público e que é criminoso o vazamento das mensagens. O caso está sendo investigado sob sigilo pela Polícia Federal. O desmatamento na região amazônica atingiu entre agosto de 2018 e junho deste ano uma área total de 4.565 quilômetros quadrados. A área devastada é superior ao volume verificado no mesmo período do ano anterior. Entre agosto de 2017 e junho de 2018, 3.975 quilômetros de mata foram perdidos na Amazônia. As informações são do Sistema de Detecção do Desmatamento na Amazônia Legal em Tempo Real. Trata-se de uma ferramenta do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, um órgão federal usada para fiscalizar ações de desmatamento. Entre ambientalistas, há apreensão quanto ao volume de devastação nesse mês. Julho é marcado por um forte aumento de desmatamento na região. A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro projeta que a abertura do mercado de gás natural, anunciada pelo governo federal, deve atrair quase 250 bilhões em investimentos. Para não pagar caro pela gasolina, muitos motoristas decidem instalar o kit de gás natural nos carros. Essa oficina, especializada em fazer a conversão dos veículos, instala em média 200 equipamentos por mês. A expectativa é de que o movimento vai aumentar depois que o governo federal anunciou novas regras para a comercialização do gás, que podem reduzir o preço do produto em até 40%. Se viesse esse desconto através da concorrência, baixando o preço nas bombas, com certeza vai aumentar muito mais o número de conversão. Entre as principais medidas anunciadas pelo governo estão a liberação para empresas privadas atuarem na armazenagem e transporte do combustível para aumentar a concorrência no setor e a descentralização da regulamentação, para que cada estado crie regras próprias. Além de reduzir o preço do produto, a abertura do mercado de gás natural deve gerar novos investimentos no setor.
Um levantamento realizado pela Firjan, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, aponta que a iniciativa privada pode gastar até 240 bilhões de reais em projetos na área de energia em todo o território brasileiro. Esse empresário chinês, dono de uma empresa que produz cilindros para armazenar gás natural, planeja ampliar os investimentos no Brasil. Ele está visitando empresas do setor para decidir onde vai aplicar os recursos. Esse professor de economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro defende a abertura do mercado. Segundo ele, o gás natural mais barato é fundamental para aumentar a competitividade da indústria brasileira. O professor diz que seria possível uma redução ainda maior com a diminuição da carga tributária. Os impostos podem somar 25% do preço final do gás. Então essa é uma parcela importante que, se houvesse uma redução, contribuiria para uma redução ainda mais do preço do gás, que é vendido para a indústria, para as residências, contribuindo aí para uma retomada do segmento industrial brasileiro. A atleta Camila Cavalheiro será a primeira mulher brasileira a disputar a Olimpíada de Patinação sobre Rodas, que acontecerá em Barcelona, na Espanha. Ela participa da modalidade Inline Downhill, a mais rápida e radical da patinação, que pode alcançar velocidades acima de 100 km por hora. Os jogos ocorrerão no período de 4 a 14 de julho. Inflação de mais de 1000% ao ano. Assim era no Brasil antes do Plano Real, que completou 25 anos. A moeda livrou os brasileiros da hiperinflação e da remarcação constante de preços, dando início a um período de economia estável no país. Laranja e melancia, R$ 3,99. Mexerica, R$ 2,89. E tomate, R$ 6,99. Já estamos acostumados com esses preços, mas há 25 anos, os valores que iam na notinha do supermercado eram bem diferentes. A gente tinha muitos zeros, não só nas nossas notas, mas como no salário também. Eu lembro que eu cheguei a ser milionário, eu cheguei a ganhar milhões. Essa maçã que eu estou pegando, né, na época devia custar uns 500 mil, algo assim. Se a gente continua essa viagem ao passado, para muita gente, principalmente para os mais velhos, o barulho dessa maquininha aqui desperta lembranças. Era só entrar no supermercado e ver os funcionários remarcando os preços mais de uma vez, todo dia. O motivo? A hiperinflação da época. Essas cifras enormes e preços que mudavam a toda hora eram a realidade do Brasil em 1993. Para combater essa situação, foi criado o Plano Real. O real foi lançado em fevereiro de 1994, no governo de Itamar Franco, com Fernando Henrique Cardoso à frente do Ministério da Fazenda. Antes dele, foram criados outros planos que congelaram preços, aumentaram impostos, confiscaram poupanças e criaram moedas como o cruzado, cruzado novo e o cruzeiro. Em julho de 1994, a vida financeira dos brasileiros mudou. R$1 valia o equivalente a 2.750 cruzeiros. O real é a moeda que se mantém há mais tempo em circulação no país e sobreviveu, mesmo com crises dentro e fora do Brasil. O real foi um ponto marcante na história recente da economia brasileira, né? Foi um divisor de águas. 1 ano depois, ou 2 anos depois do real, a gente via mudanças de indicadores de pobreza, tinham diminuído significativamente. A entrada em circulação do real mudou o cenário de hiperinflação que, de junho de 1993 a junho de 1994, alcançou índices de quase 5.000%. 1994 encerrou com inflação de 916% e em 1995 com 22%. Hoje, a previsão é que 2019 feche com inflação de 3,6%. Você sabe perfeitamente quanto é que vale R$1. Você tem a noção exata, porque a inflação ela não incomoda. Uma inflação de 4% ao ano, ela não tira a sua noção de preço. O Feliz News fica por aqui e voltamos amanhã com mais notícias.